Vídeo rápido sobre Bradesco, com código de negociação BBDC3 ou BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou ao acionista 14.511% contra apenas 468% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em aproximadamente R$ 146 mil, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, e num período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, aí a figura muda um pouco, tendo o Ibovespa retornado 46% ao acionista, contra um retorno negativo de 13% do banco. Não é mérito apenas do Bradesco, exceções apenas sendo o Banco Itaú, BTG Pactual e Banco do Brasil. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros para você estar obrigatoriamente lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje o principal ponto é a questão gestão do Bradesco, que acabou de mudar. Eu vou comentar um pouco sobre o Banco do Brasil, um pouco sobre o Safra, e já vou deixar um comentário, um lembrete. Eu vou soltar um vídeo de um módulo, que é a gestão de risco, da metodologia do Value Investing, então não deixem de assistir, porque coincidentemente nós temos a questão da CEMIG, da Copasa, gestão estatal, alteração de gestão do Banco Bradesco, e esse vídeo que já estava pronto para ir ao ar hoje, então não deixem de assistir o vídeo sobre o módulo de gestão de risco, que fala sobre gestão. Abre aspas aqui em cima: Bradesco troca Lazari por Marcelo Noronha na presidência do banco, a ação sobe. No vídeo do resultado trimestral do Bradesco, bem como o resultado trimestral do Santander, bem como do Itaú, eu sempre participo do webcast. Do Santander eu fui expulso da sala quando questionei a diretoria. O do Bradesco, é o que eu sempre digo, é um terror ouvir eles falando, e como eu não tenho viés para defender companhia A ou B, porque eu sou acionista de diversas, eu teci críticas ao Bradesco quanto à sua gestão. No vídeo eu deixo claro com as seguintes palavras: eu não sei até quando essa gestão estará aí na presidência do banco, fecha aspas. E dito e feito, alguns dias depois o Bradesco anuncia uma alteração. E se você não sabe, esse era o presidente, o Lazari, e foi indicado o Marcelo Noronha, também funcionário de carreira. Lá na frente, no final do vídeo, na parte de gerenciamento de risco, que eu espero e o que o Bradesco tem que fazer para sair do que ele está. Foi anunciado que o Conselho de Administração aprovou a indicação do Marcelo Noronha em substituição ao Lazari e fez as ações dispararem quase 6%. E só lembrando que o Lazari teve um período muito curto no Bradesco, apenas 5 anos, ele está lá desde 2018, e isso não poderia deixar de ser matéria em todos os jornais. Eu só queria citar um ponto aqui embaixo, abre aspas: a reação do mercado foi obviamente positiva, 4% de alta para ambos, as ordinárias e as preferenciais. A mudança do CEO ocorreu para um ano difícil no Bradesco, que sofreu com alta inadimplência, que foi controlada no terceiro trimestre. Eu tenho meus parênteses quanto a isso. Eu falei na análise do balanço deles que na exclusão de alguns players ela caiu, porém no âmbito geral ela continua alta e ainda combinada a um forte abalo da margem financeira. Eu citei que as margens comprimiram ainda mais com clientes. Com isso, depois da divulgação dos resultados, a maior parte dos analistas adiou a projeção de recuperação do banco, indo na contramão de um que a gente vai ver agora, que é do Banco Safra. Vale o comentário que eu sempre trago para vocês. As únicas 2 casas de análise que na minha visão são boas, têm pertinência naquilo que falam, são o Itaú e o Banco Safra. E o Safra elevou a recomendação do Bradesco para outperform, ou seja, acima da média, com base em uma assimetria de valuation. Como sempre diz Warren Buffett, preço é o que você paga, o valor é o que você leva. O Bradesco vale muito mais do que isso, não tenham nenhuma dúvida. E aqui que fica interessante, o Safra, quando ele tece análises, ele não fica em um ponto só. Ele elevou para acima da média ou para compra o Bradesco, com base na simetria de valuation. Ele rebaixou o Banco do Brasil
para neutro devido à baixa expectativa de crescimento do lucro e reiterou o Itaú como top pick do setor. Pontos importantes: eu já venho trazendo para vocês tomarem cuidado, assimilarem, fazerem gerenciamento de risco em nenhuma ação que esteja em topo histórico, em nenhuma ação que esteja em período altista. Isso é metodologia de Warren Buffett, Ben Graham, Phil Fisher, Peter Lynch, John Templeton, Luiz Barsi Filho, Parisotto. Escolham qualquer um deles. Eles não compram uma ação depois que o mercado já entrou nela. O Banco do Brasil ficou ruim? Como empresa, operacionalmente falando, não. Porém, existe uma expectativa menor de crescimento do lucro e eu cito isso no vídeo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil cresceu muito nos últimos 4 anos. Não esperem o Banco do Brasil com a mesma taxa de crescimento. E o que ele cita para o Bradesco propriamente dito? Ele espera que, como no curto prazo ainda existem incertezas, a adoção tardia de uma postura de crédito restritiva gera impactos em 2024. O que é isso? Se você, assim como eu, é sócio de todos esses bancos, e aqui no caso específico do Bradesco, assistam um vídeo sobre esse senhor aqui. Ele é Alfredo Menezes, conhecido como Mão de Ferro. Ele é ex-tesoureiro do Bradesco, trabalha e trabalhou com diversas instituições bancárias, ele conhece muito a fundo a análise de balanços, e o que ele fala, que eu concordo muito, é que o erro do Bradesco foi um erro pífio, que qualquer estagiário não teria cometido. Eles não fizeram um bom hedge. Então eles esperam que essa adoção tardia de uma postura de crédito restritiva, que é o que o Bradesco fez, o impacto disso só vai vir lá na frente, é só de 2024 em diante. E ponto interessante, recomendação de neutra para o Santander, citando principalmente questão oportunidade. Nesse caso estamos falando de preço, uma valorização mais baixa em comparação com pares. É aquilo que eu sempre venho citando, o Santander. Quando você compara os 4 grandes, ele tem um dos preços sobre lucro mais altos, ou seja, menores margens. As ações do Bradesco respondiam de maneira positiva, tendo uma alta de quase 4% no dia. Porém, mesmo com essa alta, desde a máxima histórica do banco, nós ainda estamos 33% abaixo dela. E para 12 casas ou 12 analistas que cobrem a empresa, o Bradesco tem 7 recomendações de neutra e 5 para compra, sem nenhuma recomendação de venda para a companhia. O que explica isso? A questão preço. Mesmo que o risco inerente, a questão fundamental do banco, margens, lucros e tudo mais aquilo que envolva o balanço contábil, o risco retorno por um preço muito baixo faz com que você não tenha nenhuma recomendação de venda para a companhia. É possível ver uma receita crescente e constante, bem como o banco nunca entregou prejuízo em nenhum período ao acionista. Do ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ele tem uma média histórica de 16%, sendo que o seu ROI atual está na casa de 10%. E uma queda de eficiência, queda de rentabilidade, acaba sendo o calcanhar de Aquiles da companhia nos últimos anos. Dividend Yield, tese essa de Luiz Barsi Filho e Benjamin Graham, ele tem um yield atual muito bom, próximo aos 7%, porém a sua média histórica é na casa de 4%. Vale o comentário, Dividend Yield não é retorno ao acionista. O que compõe retorno ao acionista é bonificações, das quais o Bradesco faz muito, proventos em termos de dividendos e juros sobre capital próprio e recompra de ações, das quais o Bradesco também faz muito. Então o retorno do Bradesco ele é capaz de transformar R$1.000 em mais de R$100.000, não é devido ao Dividend Yield. Parem de olhar apenas para o yield das companhias. PL, tese de regressão à média de preço sobre lucro de Robert Shiller. Ele tem uma média histórica acima de 2 dígitos, porém nos 3 últimos anos ele vem sendo negociado abaixo da sua média histórica. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. O banco tem uma boa periodicidade de pagamento. Esse ano ele já pagou 1,02 de proventos ao acionista. O que o investidor faz é dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração. Nós teríamos um preço teto de R$ 17,00 para Bradesco. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, lucro por ação, 1,53, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,64,
elevamos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de R$ 23,20 para Bradesco. Gerenciamento de risco, parte essa mais importante para o investidor. Se você não faz, faça. O próximo vídeo do canal vai ser sobre o módulo Gerenciamento de Risco. Módulo esse que é um dos pontos e compõe a estratégia como um todo do Value Investing. Então falamos de Banco Bradesco, setor bancário financeiro, e ele obtém para mim nota 5, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. O que eu espero da mudança desse CEO e o que você deveria esperar da mudança desse CEO? A questão na gestão de crédito, a questão na distribuição da carteira, da concessão de crédito para o varejo de baixo risco ou de alto risco, isso é dever de casa do banco. Eu não espero mudança nisso, porque como o próprio Alfredo diz, uma boa gestão de risco de carteira, isso é dever de casa. Isso qualquer estagiário, qualquer pessoa sensata, com certo nível de estudo, consegue fazer. Então o Bradesco pisou na bola feio. O que eles estão fazendo, corrigindo lentamente, porém corrigindo. Isso já está sendo feito. Resultados vão vir nos próximos anos. Qual que é a real mudança que eu gostaria e que ela é necessária para ser feita no Bradesco? O Bradesco precisa de um time com um olhar, com uma visão um pouco mais cuidadosa lá para frente, lá no futuro. E eu não falo em termos de carteira, eu não falo em termos de lucro, eu não falo nada disso. Isso é fácil e o Bradesco vai se recuperar. Eu já mostrei a história para vocês, não vai ser diferente. O Bradesco vai sair dessa, o lucro vai aumentar muito em breve, a cotação vai aumentar muito em breve. Porém, o que a nova gestão tem que fazer é ter um olhar para o futuro, é sair da estagnação, é não deixar o Itaú e o Banco do Brasil se desvencilharem tanto. O BTG está tendo um lucro tão grande quanto o próprio Bradesco. O Bradesco ficou parado no tempo em termos de inovação, em termos de inovação tecnológica. Aplicativo não dá para comparar com os outros bancos. O Nubank veio para competir e competir forte. O Inter, do qual eu utilizo e vou abrir uma carteira aqui do canal através do Banco Inter. O Itaú compra todas as empresas que surgem no mercado de tecnologia. O Itaú vai e abocanha. Por isso que eu sempre falo, o Setúbal, eles têm a melhor alocação de capital que eu já vi alguém fazer, e o Bradesco ele não faz nada disso. Aplicativo ruim, gerências ruins, CEO ruins, parte de tecnologia ruins, eles não estão conectados ao que o mundo se tornou, e o mundo é imediatista, moderno e tecnológico. Isso que o Bradesco precisa mudar. Se eles não mudarem isso, eles vão ficar no tempo, perder clientes e cada vez mais ver suas margens e seu lucro diminuindo. E a história nos mostra que isso já está acontecendo. E como você faz para ter retornos na casa de 15.000%, como o Bradesco ofereceu para quem é sócio no período, transformar apenas R$1.000 em quase R$150.000, aplique a metodologia das 3 chaves que eu sempre trago para vocês, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. Esse é o potencial multiplicador da Bolsa de Valores. Hoje falamos de Bradesco, hoje falamos de gestão, falamos de gerenciamento de risco. Não deixem de ver o próximo vídeo do canal, ele é importantíssimo. Deixa no comentário se gostam ou não do banco, se pretendem ou não ser sócios. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.